começar lendo o Salmo 23. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas e descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai querido, te peço pelas pessoas que aqui estão, Senhor, pelas que não puderam vir, transmite a tua mensagem, Senhor. Usa a nossa conversa, a nossa presença aqui para transmitir a mensagem de todos. Amém. Então, quando a gente pensa, um dos motivos pelos quais a gente está refletindo sobre a enfermidade hoje, alguns de vocês já sabem que a mãe da minha filha, a Cássia, ela tem uma doença crônica chamada retocolite, que é uma inflamação do intestino e que vai evoluindo ao longo do tempo, né? E quando eu estava lá, ela estava com muita dor, foi hospitalizada, depois voltou para o hospital, e a solução a doença chega a um ponto em que ela não é mais tratável clinicamente. A solução é fazer uma cirurgia, retirar o intestino grosso e depois se readaptar, né? E ela, depois de 10 dias no hospital, os médicos, sem responder a medicação, os médicos então resolveram que estava na hora da cirurgia. E ela me passou uma mensagem na tarde da cirurgia, dizendo que ela estava calma, que ela estava otimista, mas eu não estava, Maria Eugênia, minha filha, não estava, o Jonathan, amigo dela, não estava. Eu estava com muito medo dela morrer na mesa da cirurgia. Assim. E na quinta-feira à noite, depois da cirurgia, o Jonathan ligou para minha filha, Maria Eugênia, e a primeira coisa que a Maria Eugênia perguntou foi isso: minha mãe morreu, né? Mas ela não morreu, a cirurgia foi bem sucedida. Ela está temporariamente usando uma bolsa externa, mas isso vai ser revertido em outra cirurgia, né? Mas nos últimos anos tem sido muito difícil, né? A questão da dor e da doença. Então, se a gente refletir um pouco sobre o que diz o Salmo 23, ele começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sempre lembro que a pastora enfatizava muito quando a gente fazia o discipulado: nada é nada. Aí quando diz que Deus pode tudo, tudo é tudo. Tudo não é mais ou menos. Então a gente tem que ter em mente que o nada nos faltará é porque não vai faltar nada. E Ele nos faz repousar, leva-nos para junto das águas do descanso. Então quando a gente pensa em... Todos nós temos, né, alguém da família ou algum amigo que passa por problemas de enfermidade, problemas de recuperação de cirurgia, todo mundo tem. Às vezes a gente mesmo, né? Mas a gente tem que ter em mente isso. A gente vai se guiar um caminho para atingir o repouso e o descanso, porque tu estás comigo, diz no versículo 4. O Salmo pede a Deus para preparar uma mesa na presença dos adversários. É como a gente, um ditado costuma dizer, né? Dê saúde aos meus inimigos para que eles possam de pé assistir a minha vitória. E o meu cálice transborda de bondade e misericórdia para todos sempre. Então o Salmo 23 aborda essa questão da enfermidade como o que vem depois, para a gente não se abalar, porque Deus está conosco. Também aborda a questão da enfermidade, da cura, Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 34. Ele fala da cura da sogra de Pedro. Quem será a sogra de Pedro? Está pensando aí, não? Eu falei a cura da sogra de Pedro, ele ficou pensativo. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falava a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então, Deus faz com que
a cura seja simples assim. Era só pegar a mão e ela estava curada. E como é que ela retribui isso? Imediatamente, servindo a Jesus. Então nós temos que ter em mente isso. Ele nos cura, nós devemos servi-lo, porque é uma relação de duas mãos. Continuando no 32, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, a cura de Jesus, ela estava disponível para todos. E que é a cura aqui? A cura é a palavra. O Evangelho, as portas da salvação estão disponíveis para todos. Mas eles levavam as pessoas até Jesus para ser curadas. Ele não ficava aguardando na casa dele até que Jesus resolvesse ir para lá, passei aqui e vou te curar. Você tem que buscar Jesus. Você tem que buscar Deus, você tem que buscar o reino. E assim como a enfermidade, aspas, que é uma vida atribulada terrena, também tem cura. Ainda em Marcos, no capítulo 6 agora, versículos 53 a 56, 6, 53 e 56, fala de Jesus em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. De novo, levavam até ele os enfermos. Às vezes há enfermos que ainda não tão graves, eles mesmos vão. Mas às vezes a cura necessária é uma coisa tão profunda que o enfermo não consegue ir até Deus. E aí entra o nosso papel de levar a palavra de Deus, de trazer esse enfermo para dentro da casa de Deus. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quando a tocavam, saíam curados. Eu anotei aqui, simples assim. Simples assim. Na maioria das vezes, a gente tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade em abrir os olhos para Jesus. Eu até tinha pensado esses dias, a gente tem que bolar um panfletozinho, alguma coisa assim para distribuir, que relaciona as coisas que a gente busca, né? Tipo, está cansado da vida, você já buscou uma mapa astral, New Age, você já tentou isso, aquilo outro, tá? Aí você terminaria perguntando assim, você já pensou em Jesus? Porque parece que Jesus é a última coisa que as pessoas pensam, né? É quase como São Judas, o santo das causas impossíveis. Mas olha só como ele curava, simples assim, só tocar a sua veste. E até uma passagem na Bíblia, quando os apóstolos estavam curando depois da morte de Jesus, que pessoas se colocavam na beira da estrada para pelo menos pegar a sombra dos apóstolos, porque isso já era o suficiente para curar. Agora, o primeiro passo é levar os doentes até Jesus. E finalmente, a outra passagem aqui é de Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 16. 5, 14 a 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, o que eu anotei aqui, invocar a misericórdia de Deus. Porque a gente sabe que não é com as nossas obras, com as nossas boas obras, que a gente vai merecer a salvação. A gente não merece. A gente recebe a salvação pela misericórdia de Deus. Então, falando da enfermidade, é a mesma coisa. Chame os presbíteros. Aqui na igreja, várias histórias que a gente tem. A própria pastora já teve 2 enfermidades anteriores, curada pelos médicos. Fez uma cirurgia no cérebro, 2 dias de UTI, 2 dias de quarto, já estava em casa. E outras pessoas por quem foi orado aqui, a Miriam, que estava quase surda e se curou.
Então, por isso diz aqui, chame os presbíteros da igreja e eles façam uma oração ungindo com óleo em nome do Senhor, não em nome do presbítero. O presbítero não é sozinho, não vai dar não. Invocar a misericórdia de Deus. E ele continua, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Ou seja, ele cura até os pecados perdoados, é um grande negócio. Então, por que não buscar o reino? Por que não buscar Jesus? Por que não buscar a cura e a salvação de Jesus Cristo? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. A gente faz isso na quarta-feira, a gente faz isso na sexta-feira, a gente faz isso em outras ocasiões onde as pessoas pedem oração. Orai uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E o que eu anotei aqui foi o que sempre repete, que Deus ouve nossas preces. Então, na realidade, a questão da enfermidade, a gente fala de uma enfermidade física, mas quando a gente está no caminho do mundo, nós temos uma enfermidade espiritual. E assim como a gente vai buscar o médico para nos curar através de uma cirurgia, por exemplo, mesmo nessa cirurgia tem a mão de Deus. Porque sem ser guiado pela mão de Deus, não há garantias que o médico em si vai conseguir êxito numa cirurgia. Assim como a gente busca isso, a gente tem que buscar a cura para a nossa enfermidade espiritual e Jesus, em Deus, no caminho reto. Mas as pessoas têm dificuldade de reconhecer isso, não é verdade? Então vamos fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mais uma vez nós podemos estar aqui. Muito obrigado numa manhã de sol alegre que a gente veio aqui para te louvar, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que não puderam vir por um motivo ou outro. Abençoa aquelas pessoas que não puderam vir porque estão enfermos, Senhor. Nós pedimos e agradecemos, Senhor, pela recuperação de pessoas que estão passando por enfermidades, como a pastora Mara, que recentemente operou, como o pastor Robert, da Igreja Batista de Berkeley Records, como a Cássia, mãe da minha filha, pessoas que estão se recuperando de cirurgia, que tenham fé e aproveitem, Senhor, aproveitem a força que Tu estás preparado para dar a elas. Nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém.